A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração e mais um dia vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Deus te abençoe aí na sua casa e esse momento é especial, como eu sempre digo, né, irmãos? Vamos juntos. É o momento da palavra e desde já você aí vamos pedir a direção do Senhor, que Ele venha iluminar o nosso coração, nos dar o entendimento da sua palavra e é com muito amor e sinceridade que estou aqui no ID do Senhor. E você aí na sua casa, vamos juntos ver o que o Espírito Santo tem para nós nesta noite, não é? Vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 9. Vamos estar vendo essa passagem e na dependência do Espírito Santo de Deus, Ele vem nos ensinar. Ele é o nosso professor, nós estamos na dependência do Pai. Jesus Cristo, que Ele nos ajude nesta noite, né? E você aí, vamos compartilhar junto esta palavra em nome de Jesus. Aqui diz assim: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Aqui, essa passagem aqui, Jesus, ele chega ali naquele lugar, dia de sábado, num sábado, né? E os fariseus, aqueles que procuravam alguma coisa para acusar Jesus, alguma razão eles queriam encontrar para pegar Jesus. Mas Jesus, muito sábio, sempre levando só mesmo a mensagem, fazendo o bem. E aqui, quando ele chega neste lugar, no dia de sábado, ele chega ali naquela sinagoga, né? Como a palavra diz. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Você veja que ele chega ali e eles interrogam Jesus, porque queria achar alguma coisa para poder prejudicar o Senhor Jesus. E lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Aqui Jesus fala dessa forma. Olha como Jesus, a sabedoria do Senhor Jesus ali. Jesus fala dessa forma, né? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra.
Aqui você veja, amados, que eles procurando pegar o Senhor Jesus em alguma coisa, algum motivo para eles contrariar o Senhor Jesus. Jesus dá essa resposta, pergunta, né? Se caísse um animal deles, eles não iam lá, não socorreria, não tirava aquele animal da cova? Quanto mais um homem, quanto mais valor, Jesus fala, tem um homem, tem uma vida. Então, quando eu vejo aqui o Senhor Jesus, ele sempre veio para dar alívio, para fazer o bem. Você veja que aqui, como diz no início da palavra, e partindo dali chegou à sinagoga deles, quer dizer, aquele lugar ali religioso, né, de tantas coisas, tantos preparos, né, mas só que o amor no coração deles estava bem distante. E aqui Jesus tem essa atitude, quando diz dessa forma aqui, e ele disse, aqui no versículo 12, pois quanto mais vale um homem do que quanto mais vale um homem do que uma ovelha, aqui que Jesus fala, e por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Quer dizer que Jesus ali contrariou aquela religiosidade deles ali, né? Então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu, e ficou são como a outra. Aqui uma mensagem importante ao nosso coração, amados. Aquele homem, há quanto tempo ele estava ali naquela sinagoga, nunca tinha acontecido nada, mas aquele dia o Senhor Jesus estava ali e algo aconteceu. Quando o Senhor Jesus diz, esse homem, ele estava ali no meio daquele povo, ele tinha uma mão mirrada, quer dizer, ele tinha uma mão com defeito, né? Ele tinha era mirrada, e ele estava ali junto com todos. Mas quando o Senhor Jesus fala assim, estende a mão, o que eu quero nessa palavra, e assim, pelo Espírito Santo de Deus, que você tenha o entendimento, o que é você obedecer à voz do Senhor Jesus. O que é você ouvir a palavra e saber que ela tem o poder de curar, de fazer algo sobrenatural. Aquele homem, ele tinha sua mãozinha encolhida, defeituosa. Quando o Senhor Jesus falou, estende a tua mão. Olha isso. Estende a mão. Estende a mão, Jesus falou para ele. Ele não foi pensar, não, mas a minha mão tem defeito. Não, a minha mão é assim. Não foi... Ele não pensou, ele tão somente ele ouviu a palavra, o impulso da palavra do Senhor. Quando Jesus fala, estende a mão, ele estendeu. E o que aconteceu? Imediatamente a sua mão ficou curada. Então, o que o Espírito fala, o Espírito Santo fala através dessa palavra, amados, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e ter essa confiança e ter essa certeza que algo sobrenatural acontece. A palavra do Senhor Jesus tem poder. Aqui era o próprio Jesus que no meio daquela sinagoga, ali naquele lugar, sinagoga, um lugar ali dos religiosos, entendeu? Daqueles que estavam ali para achar alguma falha, para cumprir
normas, mas não tinha amor. Porque vocês vejam que você pode ler esse contexto aqui da palavra de Deus, e você vai ver que eles estavam atrás de alguma coisa para prejudicar o Senhor Jesus. Então, ali sendo um dia de sábado, o Senhor foi ali e o Senhor deu essa lição para eles, porque Jesus conhecia e sabia o que estava acontecendo. E Jesus opera esse milagre ali, naquele homem, com a sua mão mirrada, com a sua mão defeituosa. Mas Jesus, quando fala para ele, imediatamente ele obedece. E é isso que nessa noite nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Essa direção que nós precisamos ter, de ouvir a palavra de Deus e exercer a fé no coração. Porque é assim que acontece. Quando você dá lugar, quando você obedece à voz do Senhor Jesus, algo extraordinário acontece na nossa vida. Eu vejo aqui essa mensagem, ela é para ser deixada no nosso coração e para saber que quando o Senhor ordena, tão somente tenha fé. Não fique, muitas vezes o Senhor nos dá uma direção e nós vamos ficar, mas isso e aquilo, comigo não acontece, acontece na vida de tantos. Não, aqui esse homem no meio ali daqueles grupo de pessoas daquela sinagoga, ele não importou. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus. Quando Jesus dá aquela ordem, imediatamente ele obedeceu. Então disse aquele homem, estende a mão. Quem falou? Jesus ordenou para ele, estende a mão. Ele poderia olhar, não, mas a minha mão é assim, não pode. Não, ele não tinha contemplado, visto o milagre, entendeu? É isso que o Senhor quer dizer ao nosso coração, irmão. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, não damos lugar, nada vai acontecer. Mas no momento que você ouve a palavra de Deus, saiba que algo acontece. Quando você obedece, quando você ouve, porque esse homem, ele ouviu ali Jesus e ele obedeceu. Imediatamente, ele estendeu a mão. Ele somente fez aquilo que o Senhor Jesus mandou. E ali o milagre aconteceu. Isso é maravilhoso e é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quando o Senhor nos dá uma direção, vamos obedecer, porque a certeza o milagre acontece. Amém? É maravilhosa essa palavra, ela vem assim ao nosso coração. E aqui você veja que qual que era o plano daqueles fariseus ali? Era de matar. De matar o Senhor Jesus, já de prejudicar. Olha aqui no 14 como diz, e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matá-lo. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Maravilhoso isso, né? Porque assim, é isso que Jesus fez quando ele andou aqui na terra, e a sua palavra é deixada também para que pela fé, pela confiança que ele fez no passado e ele faz hoje, basta que creiamos na sua palavra. Aqui você veja que houve aquela cura, aquele milagre ali.
Jesus saiu, Jesus não ficou ali naquele lugar porque o plano dele já era para matar o Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele saiu. E aqueles que viram aquele milagre acontecer, muitos seguiram Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus curou. Houve milagre. E é isso, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, crendo na sua palavra, milagres acontecem. Amém, amados? É isso. E a palavra de Deus também aqui, outra passagem muito interessante, que alegra o nosso coração, cada vez que meditamos, em João, vamos ver aqui, João capítulo 9. Tem outra passagem também que fala de cura. Hoje, neste culto de oração, saiba que você está ouvindo esta palavra. E se você está recebendo cada direção que o Espírito Santo está nos dando, você está recebendo a cura. Então, somente creia. Então, somente vá prestando atenção no que o Espírito Santo de Deus, no que a palavra de Deus está trazendo ao nosso coração. Olha aqui em João, no capítulo 9, versículo 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aqui é aquela passagem que os discípulos ali, mas quem pecou, Senhor? Será que foi ele? E houve aquela coisa ali, né? Os discípulos, mas aqui o ponto é, aquele homem era cego de nascença. A palavra diz. A palavra de Deus diz, né? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso aqui é algo interessante assim que eu vejo, né? Muitos têm essa preocupação com a vida do outro. E é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes vemos alguma coisa, já queremos já ficar imaginando, julgando, e não é assim, não pode ser assim, né? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aqui é outra passagem bem interessante, uma direção interessante que o Senhor nos dá aqui. Você veja, esse homem era cego de nascença, a palavra de Deus diz. Cego de nascença, nunca viu nada mesmo. E ali os seus discípulos, houve aquela pergunta, o Senhor Jesus responde ali que o que acontecia ali era para que o nome dele fosse glorificado. E isso aqui é interessante porque quando Jesus responde, Jesus responde de uma forma. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer que eu digo, irmão, tudo tem um porquê.
na nossa vida. Deus sabe todas as coisas. Eu vejo aqui essa resposta de Jesus, né, dando ali aos seus discípulos. E aqui interessante a maneira que o Senhor Jesus trabalha. Muitos nós não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. Tem situação na nossa vida que nós não entendemos nada e muitas vezes é melhor dizer: Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Aqui quando eu vejo essa passagem, eu digo: mas meu Deus, o homem era cego de nascença, nunca teve noção do que era a luz, e de repente o Senhor faz isso. O Senhor cuspiu ali na terra, fez aquele lodinho de cuspe. Você já imaginou isso? Passou nos olhos do homem e diz: vai até aquele lugar, né, no poço de Siloé. Esse tanque, tá? Esse tanque de Siloé, irmãos, pelo que a gente estuda, é um lugar de difícil acesso. Para um cego chegar até lá, somente o sobrenatural de Deus mesmo, somente a direção do Espírito Santo, somente Deus. E aqui você veja também, quando o Senhor Jesus faz isso, ele passa aquele lodo, o cuspe, nos olhos daquele homem cego. A palavra de Deus diz, o cego de nascença. Esse homem, tão somente ele aceita tudo aquilo. E o Senhor Jesus diz: vai ao tanque de Siloé. Vai lá para se lava lá. Aí você imagina um cego saindo, andando, e a uma distância, ninguém ali foi para levar ele. A palavra de Deus diz que o Senhor mandou que ele fosse lá. E ele foi, ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele chegando lá, ele lava os seus olhos, e a palavra de Deus diz que a vista dele é normalizada. Aliás, ele recebe a visão, que ele nunca teve. Então, o que eu vejo, essa direção aqui, a obediência, toda essa palavra, desde da primeira palavra, primeira mensagem, o que o Senhor vem falando para nós? Fé, obediência e milagre acontecendo. Aqui esse homem, você veja que, olha, eu vou ler mais uma vez, eu sei que você conhece de cor essa passagem, mas eu quero que você imagine esse homem aqui. Para um pouquinho aí, imagine, ó, tendo dito isso, cuspiu na terra. Primeiro, no versículo 5, não pode deixar novamente de meditar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer, Jesus é luz, Jesus é maravilhoso. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Quer dizer que ele untou com o lodo os olhos quer dizer, ele fez aquele lodo e passou nos olhos do cego. Imagina se esse homem não estivesse ali crendo em Jesus, exercendo a fé, ele ia se assustar. Não vai fazer isso comigo, o que é isso? Ele não estava vendo, mas ele não ia aceitar aquilo. E o Senhor faz aquilo e diz: agora vai até aquele lugar lá e lava o teu rosto. E aí, esse homem faz.
Pelo estudo que a gente tem, esse lugar é de difícil acesso, amados. Para qualquer um. Imagina para esse homem cego. Mas ele obedeceu e o milagre aconteceu. Então é isso que nesta noite, na direção do Senhor Jesus, o que a palavra do Senhor nos ensina é obediência. O Senhor tem a sua maneira de trabalhar. Aqui esse homem, ele poderia não ter aceitado, não ter ido, não tenho como ir lá, eu sou cego. Não, ele foi. Não está registrado na palavra de Deus que alguém pegou no braço dele e levou até lá. Não, o Senhor Jesus ordenou e ele chegou até lá. E ele lavou os seus olhos e ele recebeu a visão que ele nunca teve. Então isso, e você sabe todo o final da história o que aconteceu. Então isso é fé, isso é você ouvir a direção de Deus. Ouvir e exercer a fé. Sem nenhuma reclamação, sem nenhum porquê. Por que está sendo desse jeito? Por que não, eu não posso, não. Nenhum desses homens, nem o do braço mirrado, reclamou, nem esse cego de nascença falou que não. Tão somente eles foram no impulso, na fé, na obediência e receberam o milagre. Amém? E ainda aqui em João, no capítulo 4, versículo 46, 46, mais uma vez, olha aqui o que aconteceu. Segunda vez, foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém, amados? Glória a Deus. Aqui vejamos que, mais uma vez aqui, milagres acontecem. Aqui, quando eu vejo Jesus ali, já tinha feito aquele milagre lá em Canaã da Galileia, né? Daquele casamento lá que o Senhor transformou água em vinho, né? E aqui a palavra diz que
Segunda vez, quer dizer, outra vez, olha, milagre de novo. De repente vem esse oficial do rei e ele vem naquele desespero porque o seu filho estava muito doente, estava enfermo, estava à beira da morte. Aquele homem ali, ele procura Jesus, porque ele sabia que era Jesus que tinha o poder, que tinha a força da vida e da morte. Ele sabia, ele já tinha ouvido de Jesus. Então, quando ele chega ali, ele pede para que o Senhor Jesus descesse e fosse até a sua casa, porque o seu filho ali estava à beira da morte. E Jesus, o que Jesus nos traz sempre na sua palavra, irmãos, é exercer a fé. Aqui quando ele vem ali falando com Jesus naquela dor, naquela angústia, naquele desespero, porque a enfermidade é difícil para todos. Aqui, olha o que Jesus... Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Quer dizer que ali era um clamor, um pedido a Jesus. E Jesus, olha o que Jesus disse-lhe, Jesus, vai, o teu filho vive. Novamente, irmão, quero dar uma paradinha aqui, porque é importante isso. A palavra, ela tem poder. Aqui quando aquele homem naquela angústia, naquele desespero, o Senhor Jesus diz, vai, o teu filho vive. E se esse homem ficasse, não, Senhor, o Senhor tem que ir lá, tocar nele e tal, ele não teria alcançado este milagre. Jesus quer ver fé no nosso coração. O Senhor quer ver obediência. Quando Jesus disse, vai, o teu filho vive, aquele homem tão somente creu. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ele não abriu mais a sua boca para perguntar, para pedir mais nada ao Senhor. Ele tão somente foi, obedeceu à voz do Mestre, à voz de Jesus. E é isso que o Senhor nos ensina nesta palavra. E a palavra de Deus diz que antes dele chegar na sua casa, pessoas já vieram ao seu encontro para dizer, para anunciar que o seu filho estava vivo, para anunciar as boas novas, que o milagre tinha acontecido. Ele não tinha nem chegado na sua casa. Irmãos, por que o Senhor nos dá a palavra como essa? Porque o Senhor, Ele quer ver fé no nosso coração. Ele quer ver confiança. Quando Ele nos dá uma palavra, Ele quer que venhamos ter essa fé no nosso coração. E declarar, esse mesmo Deus que fez milagre é o Deus que eu sirvo. Esse mesmo Jesus que estava fazendo milagre ali, é esse Jesus que deixou esta palavra para nós nesta noite. E Ele é o Deus de milagres, seja qual for o teu desespero, a tua angústia, a tua busca. Busque Jesus, busque a pessoa certa, Jesus Cristo. Então somente obedeça. Você está ouvindo esta palavra? Faça como esse homem. Olha o que ele fez. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E da mesma forma, o Senhor está nos dando esta palavra nesta noite. Seja qual for o teu problema aí. A palavra de Deus diz que
que estava enfermo estava à beira da morte. O filho deste oficial estava à beira da morte. E qual seja o seu problema, talvez não seja esse, mas seja qual for a enfermidade, seja qual for o mal que se levantou, seja qual for o problema, saiba que Jesus é esse que ordena, ele dá a palavra para que você creia e veja o milagre. Então somente receba o milagre no seu coração. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ele então somente ouviu Jesus e foi. E o milagre aconteceu. Antes mesmo dele chegar na sua casa. E o que é interessante, que aí quando a notícia vem, e descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro, os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Porque assim, amados, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, o Senhor é o Deus de milagre, o Deus do impossível. Aqui as boas novas vieram ao encontro dele. E saiba que você está recebendo esta palavra nesta noite. O milagre já aconteceu. As boas novas já estão chegando para você. Basta que você creia e declare no seu coração: eu recebo a vitória do meu Deus nesta noite. Mas fale isso, declare isso aí com ousadia. Recebendo, eu recebo esta palavra. O meu milagre já aconteceu. Porque esse homem aqui, quando o Senhor Jesus lançou a palavra, ele tão somente obedeceu e foi-se, crendo. E o milagre já veio ao encontro dele, as boas novas. Porque é assim que Jesus faz. É assim que Jesus vê, quando ele vê a nossa fé. Ele faz, amados, em nome de Jesus. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Aquele mesmo horário que o Senhor lançou aquela palavra, o Senhor deu a palavra de vitória para ele. Ali ele estava recebendo. Ali o milagre aconteceu lá no seu filho. O milagre aconteceu. Porque há poder na palavra do Senhor. Não importa onde você está, importa que a palavra de Jesus Cristo, quando você recebe, há o mover, há a virtude do Espírito Santo, é derramada a virtude de cura, porque do Senhor Jesus sai virtude, da palavra do Senhor Jesus sai virtude para curar todo mal, em nome de Jesus. Amém? Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Amados, é isso que nós precisamos. Crer na palavra de Deus. Porque quando eu creio na palavra do meu Deus, eu estou sendo abençoado. Não só a minha vida, mas toda a minha casa, toda a minha família. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de tocar nos corações. No tempo certo, tocar nos nossos. E aqui você veja que a fé desse homem trouxe a cura, ali trouxe a presença de Jesus para toda a sua casa. E que você nesta noite receba aí no seu coração e exerça a fé na palavra de Deus. E saiba que toda a tua casa será abençoada em nome de Jesus. Essa é a mensagem
que o Senhor nos dá esta noite, que o Senhor derrama no nosso coração. Aqui você pode ver que todas essas passagens, Jesus Cristo ali operando. E creia que essa palavra que nós estamos ouvindo, o Senhor Jesus está operando no teu coração, na tua vida. E através de você crer, toda a tua casa está recebendo o amor de Deus, está sendo salva nesta noite, porque você crê num Deus que pode, no Deus do impossível. E essa fé que tem que ser exercida no seu coração, para que toda a tua casa venha reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe. Que você venha trazer à sua memória todos esses ensinamentos que a palavra do Senhor veio para nós, que eu aprendo junto, eu recebo esta palavra. Vocês vejam que todos esses 3 homens, nenhum abriu a sua boca para dizer, eu não posso, isso não vai acontecer. Não. Todos tão somente obedeceram, tanto o homem da mão mirrada, como o cego de nascença, como o oficial que tinha um filho ali à beira da morte. Todos eles tão somente obedeceram e receberam o milagre. E você nesta noite tão somente receba esta direção e saiba que o milagre já aconteceu. Aleluia! Que Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Desde já eu quero agradecer com muito amor o carinho de você ouvir a palavra de Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado na sua vida. Amém?